Sou Carlos Correia, essa é mais uma live, não. Essa é mais um estudo semanal da língua chinesa, Analetos de Confúcio. Então, um estudo que acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas da noite, às 20 horas da noite, às 20 horas ou às 8 da noite. A gente agradece a presença de todos vocês, todas vocês, todes, por aí vai. E esse é um estudo sempre, assim, do meu ponto de vista, ele sempre, assim, né, buscando dar um incentivo para vocês, aqui, ali, pista, aqui, ali, né, na leitura dos analetos aí, né, como que a gente vai interagindo com esse texto aí. E eu acho que, por enquanto, da minha parte, sim, esse estudo, ele fica gravado aqui no nosso IGTV, aqui no IGTV da Língua Chinesa, e também no canal do YouTube da Língua Chinesa também. Então, vocês podem conferir depois, né? Quem não assistiu agora pode assistir depois e por aí vai. Então, fico por aqui. Agradeço também a presença da Carolina. Bom, eu agradeço a presença do Carlos, a presença de todo mundo. E também ao professor Simpson Roque, né, que fez com a gente esse projeto. Os tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Lin, Chen Lin, que fizeram as traduções. E todo o grupo de Piracicaba, de Jundiaí, que sempre contribuiu com isso, e todo mundo que está aí nos assistindo agora. Obrigada. E a Rapunzel que está aqui com a gente hoje. Olha, que legal. Manda um beijinho para ela. Carlos mandou um beijo, Rapunzel. Vamos lá. Então, vamos lá. Fazendo aqui a nossa manobra. Deixa eu botar aqui direitinho. Vamos lá. Opa. Muito bem. Então, a gente tem a nossa frasezinha aqui, primeira frase de hoje. Vamos dar um close, então. Vamos lá. Muito bem. Primeira frase de hoje. Confúcio diz: aqueles que cometeram erros ao usar de moderação são poucos. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase, ele fala que o significado dessa frase deveria ser assim: uma pessoa que sabe conter a si mesma comete menos erros. Mas o que se poderia usar para conter a si mesmo? Né? Na época de Confúcio, usava-se o que eles chamavam de li, né? Os rituais. Os rituais existem justamente para que as pessoas pudessem... Os rituais existiam justamente para que as pessoas pudessem se moderar, para que elas pudessem conter a si mesmas. Eles eram usados para impedir que você cometesse erros, não para impedir ou restringir a sua liberdade, mas sim para impedir que você cometesse erros. Bom, o meu comentário sobre essa frase, sobre a explicação do mestre Sim, é que eu acredito que a essência desses ritos, né, desses rituais que o mestre Sim fala, seja o respeito, né, o respeito tanto por si mesmo quanto o respeito pelo outro. E os ritos, né, esse li que eles chamam, né, os ritos seriam uma forma de demonstrar esse respeito, né? E essa forma de demonstrar esse respeito, ela pode variar em alguns aspectos conforme o lugar onde você esteja, conforme a cultura, né, desse lugar. Confúcio era muito bom observador. Ele sabia agir adequadamente onde quer que estivesse, pois além de aprender os ritos de cada lugar, ele conhecia o princípio por trás desses ritos. Ele tinha um profundo conhecimento do respeito, ele tinha um profundo respeito por todas as pessoas. E aprendia com todas elas. Com essa compreensão do respeito e agindo conforme os ritos,
ele se tornava uma pessoa moderada e assim cometia menos erros. É não só a compreensão do respeito, mas ele tinha compreensão do princípio, né, que eles chamam de princípio também. Aí, mudando um pouco de assunto, mas ainda se referindo a essa frase, eu relacionei essa frase com uma escultura do Rudolf Steiner, né, que ele fala sobre o Cristo. Nessa escultura, o ser humano ele está no centro, né, na parte central da escultura, e na parte de cima está o Lúcifer e embaixo está a Árima. O Lúcifer e Árima seriam a representação de dois seres do mundo espiritual, que podem desequilibrar o ser humano. O Árima seria um ser que leva o ser humano a se apegar demasiadamente à matéria. E o Lúcifer, ele representa o contrário. O Lúcifer representa, o Lúcifer leva o ser humano a se desapegar demasiadamente de tudo que é material. Então o ser humano tá ali, ele tá ali no meio, né? E se você for muito influenciado por Lúcifer, daí você despenca lá de cima. E se você for muito influenciado por Árima, você se contrai, você entra demasiadamente no mundo terreno, assim, você se enrijece demasiadamente. Então, ali no meio está a moderação, né? Ali no meio está o equilíbrio entre o Lúcifer e o Árima. E por isso o Rudolf Steiner chamou de Cristo o ser humano que estava ali, né, no centro da escultura, equilibrando essas duas forças, né, esses dois seres. A minha explicação, meu comentário vai até aqui, Carlos, com a participação da Rapunzel. Uhum. Temos aqui um comentário. Marcelo diz, eu perdi. Tem um palíndromo. Moderar é bom. Quando a gente busca compreender também, a gente acaba sendo mais fácil ser moderado, né? Rapunzel. Muito bem. Então, acho que a gente pode passar para a segunda. Pode ser. Mas eu acho que eu... O que aconteceu? Só um momentinho, gente. Tchauzinho para vocês aí. Então, vamos lá. Nossa segunda frase de hoje. Se o pessoal não tiver mais um comentário, a gente vai avançando. Muito bem. Então, temos aqui. Nossa segunda frase de hoje. Confúcio disse: o homem virtuoso é livre e generoso. O homem mesquinho é obrigado e magoado. Bom, o mestre, sim, ele diz que não é isso. Que essa tradução não está correta. Não é magoado e também não é generoso. O que essa frase quer dizer é que o coração de um homem virtuoso é muito livre, enquanto que o coração de um homem mesquinho está sempre preocupado com isso e com aquilo. Por que um coração de um homem virtuoso é tão livre assim? Porque ele cultiva virtude. Tudo aquilo que ele realiza está de acordo com a verdade do tal. Por isso, o seu coração está sereno. Não precisa se perturbar se ele está cometendo, assim, se preocupar pensando que está cometendo erros, né? Não precisa se preocupar se ele está cometendo erros.
enquanto que um homem mesquinho tem uma virtude inferior. Então está preocupado com a sua sobrevivência todo dia. Comer, beber, desfrutar. E ao fazer as coisas, ele não se preocupa com o princípio. Por isso que ele está todo dia preocupado com isso e com aquilo. Aí o mestre Sim fala assim, por que muitos gurus estão felizes todo dia? Livres. Porque eles já não estão mais preocupados com todas aquelas preocupações que assolam os discípulos deles, que estão vivendo ali, que estão buscando coisas. Por isso, os discípulos têm muita preocupação, mas o guru não. Está claro? Aí eu perguntei para ele assim, naquela ocasião, né? Mas quando você tem, por exemplo, que sustentar uma família, você precisa se preocupar, né, com as coisas materiais. Aí ele respondeu assim, sim, sim, mas você tem virtude, você atua conforme o princípio, você já sabe como lidar, então você ainda está tranquilo. Por isso, quando se fala homem virtuoso, não é no sentido de que por ser homem virtuoso, então ele vai conseguir tudo isso. Mas sim no sentido de que ele está, tudo isso, assim, no sentido de só por ser um homem virtuoso ele vai conseguir todas as coisas materiais, tudo o que é necessário à sobrevivência. Não é isso, mas sim é no sentido de que ele está buscando um princípio de virtude. Por isso um homem virtuoso. Bom, a explicação do mestre Sim vai até aqui. Eu fiz um comentário que, então, a busca de uma pessoa virtuosa não é no sentido de buscar cada vez mais coisas materiais e prazeres mundanos, né? Isso não quer dizer que essa pessoa não busque isso, porque ela também precisa de coisas materiais para sobreviver, para sustentar a si mesma, para sustentar a sua família. E ela também gosta, sim, de sentir prazer. Ela também é um ser humano, né? Mas a principal busca dessa pessoa... Só um pouquinho. Mas a principal busca dessa pessoa não é em relação a isso, não é em relação a essas questões. É em relação à virtude. Então, o coração dela é leve, é livre. Ela não precisa carregar um coração com aflito, né? Um coração pesado, cheio de conflitos internos, né? Preocupado com um monte de coisas. O seu coração é livre e leve, porque ela age em conformidade com o princípio. Esse é o meu comentário. Muito bem. Bom, essa daí eu vou querer comentar, fazer aqui eu queria fazer um exercíciozinho hoje, gente, a partir dessa frase aí mesmo, que a gente está lidando agora. Né, a 7.36, 7.37. Então, aqui do lado, ó, né, a gente usa aqui. Deixa eu só pegar uma aqui. Então, eu queria destacar aqui hoje, fazer um destaque, né, fazer meu destaque aqui nesse termo aqui, ó, homem virtuoso, homem mesquinho. Eu queria só dar um pitaco sobre esses dois termos aqui hoje, né, no sentido né, de mostrar um pouco, assim, do que eu entendo como dois termos assim complexos dentro do Analectos, dentro da proposta e tal. Então, eu acho que, eu não sei se eu começo já ou se a gente lê os comentários. Eu acho que prossegue, Carlos, porque depois a gente lê, né? Porque daí você finaliza, Tá, vamos lá então. né? Senão fica travado, fica fragmentado, não sei. Bom, então eu vou falar um pouquinho rápido sobre isso daqui, ó. Esse aqui que é o homem virtuoso, aqui que está sendo traduzido por homem virtuoso. E o homem mesquinho
está sendo traduzido aqui, ó, esse daqui e esse daqui, tá? Primeira coisa, nenhum dos dois tem nenhum Hanzi ou caractere, ideograma, termo que vocês queiram, vocês prefiram aí. Nenhum dos dois aqui tem nenhum gênero específico, não tem nan aqui, nem nu, não tem nenhum dos dois aqui, tá? Então, eu não vou mexer exatamente com esse daqui, nem o zi e nem o jian. Pelo menos hoje não. Eu quero destacar esse daqui, ó, o jin e o xiao. Muito bem. Então, deixa eu só... Muito bem. A gente tem aqui, então, ó, em maiores detalhes, só o jin, né? Jin. Tem várias pronúncias aqui, tá, gente? Então, não leve muito a regra. Então, aqui, ó, esse daqui, né? Vamos chamar de Junzi, mais fácil para vocês lembrarem. Então, o Jun aqui do Junzi, olha lá, ele geralmente é traduzido por monarca, senhor, cavalheiro, governante, soberano, chefe, príncipe. Então, no dicionário, a primeira coisa que você vai encontrar é mais ou menos isso daí. Então, junto com o tzu, aí você pode, aí geralmente se traduz aí por filho de um monarca, filho de um senhor, filho de um governante, filho de um chefe, de um soberano, tudo mais. Aí, outra coisa que a gente pode destacar também, né? Um termo assim chamado de etimológico, né? Então, essa aqui é mais uma passagem aqui, uma abordagem etimológica que eu faço um exercício aqui pra gente, tá, gente? Esse aqui é um exercício, é só assim, uma maneira de tentar inspirar a gente pra gente avançar nessas coisas. Então, outro aqui que eu destaco aqui, outro significado, então aqui, governar por ordens faladas. Governar por ordens faladas. O faladas tem a ver com esse daqui de baixo, tá? Então a gente vai para esse daí agora. Então eu destaco aqui então, ó, governar por ordens faladas. Então é esse que eu destaco aí, digamos assim. Então aí a gente vai só, a gente pega só mais um detalhinho aqui, ó. Olha lá. In, sem a boquinha embaixo, ele fica só in, tá? Aí o que a gente vê geralmente? Governo, traduzido por governo, vigiar, diretor, regra, um sobrenome. Tudo isso você vê no dicionário. Outra coisa que vocês vêem num sentido mais assim específico ou que esteja representando, digamos, vamos dizer assim, controle manual simbolizado por quê? Então, é um controle manual simbolizado por P. E qual é o P, então? O que é P? O que está simbolizado por P? É esse daqui, ó. É esse daqui, ó. Estão vendo? P é esse daqui. E o que será que o P tem para gente? O que ele pode... Opa! Aqui. O que o P tem aqui, então, para gente? Só o P sozinho aqui, ó. Olha lá. Pode ser traduzido por agora, tá? E também destaque aqui, ó, uma linha descendente sugerindo movimento. Destaque que eu dou aqui, movimento, tá? Descendente, linha descendente tem a ver com movimento, tá? Então, faz sentido traduzir por agora, talvez? Essa é uma pergunta. Então, tem a ver com movimento. Então, esse é meu destaque para esse termo aí. Outra coisa também é que aqui no IN, então eu peguei só o que aqui, né? Agora a gente vai para essa parte de cima aqui, ó, do IN, tá? Então, o que ela pode ter para a gente aí? Aí, ó, é aí que começa
o rolo, digamos assim. Aí é que começa a nossa dor de cabeça. Vocês vão já entender por quê. Então aqui o yo, tem a ver com yo então. Esse yo, traduzido aqui geralmente por novamente, ambos, tanto altos quanto rápidos, usados, né, aí é um termo usado em declaração negativa ou para dar ênfase em perguntas retóricas. Você usa no final de frase, alguma coisa assim. Não é tão simples. Exemplo, né? Não é tão simples. Aí você usa o yo para dar um ênfase ali. Ou também pode significar além disso. Ou também. E aqui o destaque que eu dou aqui, ó, mão direita. Não é a mão esquerda, é a mão direita só. Então, o yo aqui tem a ver com a mão direita. Muito bem. Novamente, ambos, né, destaque para esses significados aí. Só que daí a gente tem também, aqui com o i, outra coisa que é associada, que aparecem em determinados dicionários, vai aparecer essa associação que eu fiz agora, do yo. Em outros dicionários etimológicos, tá, gente? Que tem aquela baita, assim, toda a ramificação dos Hans e tudo mais. Então, em outros dicionários não aparece o yo. Não tem a ver com o yo. Tem a ver, essa parte de cima aqui do yin, só. A gente só tá nela até agora, tá? Então, ela ou tem a ver com o yo, ou pode ter a ver também com... Deixa eu... Aqui. Olha lá. Pode ter a ver com di, tá? Então, o que é esse di aí? O que ele tem? Ele pode significar o focinho do porco, focinho de porco, ou cabeça afiada do porco. Então, aí eu não vou avançar nessa coisa do porco agora, tá, gente? Ele tem todo um significado, né, uma discussão em torno do porco aí que não vai dar para a gente abranger agora. Mas assim, para quem já está por dentro mais ou menos dessa coisa do porco, do focinho do porco, o que é que tem a ver? Então, eu acho que talvez já faça assim já entenda mais rapidamente o que é que tem a ver com esse daqui assim no geral, aqui, no Jun no geral, tá? Então, agora eu pego aqui, ó, eu vou só na boca agora, na boquinha ali que tem ali embaixo, olha lá. Muito bem, olha lá. Aqui é a parte de baixo do Jun. Tá vendo? Então, vocês viram lá em cima, na primeira parte, na parte de cima do Jun, que ela já dá um probleminha pra gente já. O que a gente teria que considerar para a gente mexer com o homem nobre? A gente teria que considerar mais o yo ou a gente teria que considerar mais o do porco? Como é que faz aí? Ou os dois juntos? Porque eles estão juntos no mesmo Hans, digamos, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem Kou, que é a parte de baixo do Jun. Então Kou pode significar boca, né, representando uma boca, uma extremidade aberta, entrada, portão, boca cheia, abertura, entrada da boca, abrindo a boca cheia. Então ele tem a ver com alguma coisa que está aberta e que é uma abertura. Então, no sentido de entrada para a gente. Parece ser isso. Então, daí o que a gente tem a mais aí depois? A gente tem, então, aí eu volto aqui no Jun. Então, a gente só mexeu com o Jun agora. Tá? Depois dessa volta, esse percurso que a gente fez só do Jun aqui, como é que vocês se sentem agora a gente traduzindo por monarca, senhor, cavaleiro, governante? O que vocês acham?
Vocês se sentem satisfeitos, então, com essa tradução? Depois de ter dado uma detalhada e tudo mais? Fica aqui a pergunta. Então, a gente vai aqui, a gente só ficou agora nesse termo aí, que ele é bem assim, ele é importante nesse... Opa, voltei. Cadê? Então, eu fiquei só nesse daqui agora, só no jun. Tá? Agora eu vou para esse daqui, ó. Xiao. Vamos lá ver o que tem. Carlos, é porque tem uma pergunta bem específica agora sobre esse assunto. Talvez seja bom você ver antes de falar do Jiao. Do Jiao. Tá. EC-PDV 5501 diz: eu não entendi o porquê falou sobre o you. O jun não contém o you? É que eu não entendi a pergunta exatamente agora. Por que eu falei do you? Ele não contém o you? Então, sim, ele contém. Só que como é que se encaixa o you junto com o focinho de porco? Essa que foi a minha questão. Como é que a gente junta aquilo ali? Porque aquilo ali aparece em determinados dicionários e em outros não aparece. É essa que é a questão que eu quis demonstrar aqui. Entende? Como é que a gente faz agora? Como é que resolve isso daí na hora de traduzir, na hora de mexer, na hora de tentar entender o junzi? Entende? Essa é a questão. Mas a gente pode voltar nela também. Então, eu vou passar aqui para o Xiao, que é esse aqui. Tudo bem. O Xiao, olha lá. Então, está aqui. Geralmente traduzido por pequeno, minúsculo, insignificante, pouco, jovem. Tá? Essa é a tradução que a gente vê mais. O destaque que eu dou é aqui, ó. Linha divisória. Linha divisória. Então, essa aqui seria a linha divisória. E esses daqui seria a divisão. Então, a gente já vê isso no próximo adiante. Olha lá. Entende? Olha a divisória aqui. Can. Significado, o que pode sugerir aí? Coisas verticais. Então, a divisão aqui. Então, a gente volta lá então para aqui a nossa questão do bem. A nossa questão aqui do junzi e do xiaojiang. Depois vamos dizer assim, desses detalhes, como é que vocês traduziriam então o homem virtuoso? Vocês continuam traduzindo por homem virtuoso? Ou vocês mudam? E o homem mesquinho? Entendem? O que eu quero destacar aqui, sem fazer muita tradução, vocês percebem que essa tradução que está aí, que a gente está vendo, ela tem pouco a ver com o mandarim tradicional, pelo menos do meu ponto de vista, e esse mandarim tradicional que está aí, ele tem bem mais a ver com o que o mestre Sim falou. Vocês concordam com isso? Do meu ponto de vista, sim. Por quê? Porque o Jun aqui, pelo significado que a gente apresentou aqui, como é que eu vou explicar assim, em poucas e rápidas palavras? O Xiaojiang, chamado de homem mesquinho aqui, o termo pode indicar alguém que está sempre dividido, alguém que está indeciso, que vive na indecisão. Então,
em termos lógicos, assim, se botar na tal em termos da lógica, então, ou da abstração, então aqui a gente tem aqui um termozinho aqui que ele indica separação, divisão. Então, então, no caso de uma pessoa que vive pela separação, vive baseado na separação das coisas. E aqui, no caso no Jung, então é alguém que busca, pelo menos, vamos dizer assim, o entendimento dessa separação das coisas. Mas ele não tem por base essa separação das coisas. Ele usa essa separação das coisas, em termo lógico, para chegar na conexão das coisas. Vocês entendem? Esse é mais ou menos o que eu estou querendo passar aqui, mais ou menos, a ideia. Então, daí, o termo homem virtuoso, para mim, ele já não funciona tanto. E o homem mesquinho, menos ainda. Menos ainda. Vocês entendem? O que vocês acham? Vocês concordam? Assim, bem por cima mesmo. Só para ver se daqui a gente consegue avançar para outras questões aí. Mais detalhadas e tal. O Marcelo respondeu, parece que tem um universo semântico de fundo muito rico e muito distinto do que conseguimos pensar, o que possibilitaria traduções poéticas, por assim dizer, bem variadas. É isso, né? Isso é uma coisa que geralmente já acontece, né? Também. Aqui temos as perguntas anterior que passou. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei se eu perdi ou não. Deixa eu tentar aqui. ECPDV 5501 diz: o animal vive para a sobrevivência. O ser humano virtuoso vive para realizar sua obra e deixar seu legado. E o Marcelo diz: a virtude do homem virtuoso envolve uma certa aceitação do mundo? Essa pergunta, eu relacionei assim que a virtude do homem virtuoso, ele não envolveria, de certa forma, assim, uma certa aceitação do mundo, mas essa aceitação, ela está baseada eu diria melhor, uma certa compreensão do mundo. Porque eu lembro que uma vez o mestre Sim falou assim, que quando tem duas crianças brigando, né, quando tem duas crianças, elas estão brigando, ou quando tem um adulto e uma criança, elas não brigam pelos mesmos motivos, né? Duas crianças juntas brigam por determinados motivos. E o adulto, ele não vai brigar com uma criança pelos mesmos motivos que a outra criança briga com essa criança. Ficou meio estranho de falar, mas é isso. Então, eu acho que a gente imagina que você é um homem virtuoso, então você é um adulto, fazendo essa analogia. E aí as crianças estão lá brigando pelas coisas que interessam aquele mundo infantil delas, né? Então, seria a partir dessa analogia, acho que eu poderia tentar explicar, né? A gente, como um adulto, ele compreende o motivo pelo qual aquelas duas crianças estão brigando, por isso ele não vai brigar junto com elas, né? Pelos mesmos motivos, porque ele já compreende aquilo. Mas essas crianças ainda não compreendem, por isso elas estão ali brigando. Não sei se isso resolve. Ok. Muito bem. Então, acho que a gente pode passar para a próxima frase. Tá. Gente, eu esqueci só um detalhezinho aqui. Eu esqueci de detalhar o Xiao, só para vocês verem aqui, ó, as linhas verticais, né? Eu cheguei até aqui no Xiao e não falei da divisão. Só rapidinho aqui, ó.
que está junto no shell, simbolizando aqui, né, como o pessoal diz, ou representando divisão, ou dividir, separado ou separar, tudo em volta, tudo ao redor, todos os lados. O número 8, traduzido geralmente por número 8. Então, aqui que está uma, vamos dizer assim, uma razão aqui pelo que eu tentei esboçar aqui quando eu estava fazendo, né, esse comentário sobre o Jun. Então, vamos lá. Só completando também a minha explicação lá das crianças, não necessariamente o motivo que leva uma criança a brigar, mas também o motivo que leva uma criança a ficar aborrecida, o motivo que leva, né, a várias outras Ô, questões Carol, que só às um vezes... minutinho. Começa de novo esse comentário seu que cortou aqui. Ah, tá. Em relação à criança, eu falei só sobre o motivo que leva ela a brigar, né, com outra. Mas pode ser o motivo pelo qual ela sente algum medo, o motivo pelo qual ela sente, né, tristeza ou aflição, não sei. Qualquer coisa assim, e é diferente de um adulto que ele já compreende um pouco melhor esse mundo que a criança ainda está vivendo muito imersa nele. Mas vamos lá. Muito bom. Então, nossa terceira frase de hoje é: Confúcio disse, estudar sem pensar, isso leva a incertezas. Pensar sem estudar, e isso leva a riscos. O mestre Sim, ele falou que essa tradução não está correta. O significado para essa frase seria assim: em princípio, se uma pessoa só realiza, mas não pensa, né, não analisa aquilo que está fazendo, então tudo aquilo que ela faz, por mais que ela se esforce, não tem um resultado, não tem um sucesso. Essa pessoa não sabe o que está fazendo. E em segundo, ali na frase, se a pessoa só não vai aprender a vivenciar aquilo. No Carol, só um final, minutinho. Aqui está interrompido. Agora voltou. Se você voltou? quiser começar de novo. Tá, vou começar de novo então. O mestre Sim disse que a tradução dessa frase não está correta. O significado correto seria, ali em primeiro, se uma pessoa só realiza, mas não pensa, mas não analisa aquilo que ela está fazendo, então tudo aquilo que ela faz, por mais que ela se esforce, não tem um resultado, não tem um sucesso. Essa pessoa não sabe o que está fazendo. Aí, em segundo lugar, na frase, se a pessoa só pensa, 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 mas não age, não coloca em prática, né, não coloca nada em prática, não vai aprender a vivenciar aquilo. Aí, no final, ela também não encontra a direção. O primeiro está só fazendo, mas não sabe o que está fazendo. E o segundo está só pensando, mas não vai agir. Às vezes, a pessoa não consegue encontrar um método para fazer algo, mas há muitos métodos que são pensados na hora em que a pessoa está executando, realizando, né, um trabalho na prática. Aí, durante a execução, ela pode ir descobrindo os métodos. A explicação do mestre vai até aí. Eu fiz um comentário. Essa frase, ela é bem importante, né, principalmente em tempos de instabilidade, né, em que muitas coisas precisam ser mudadas. Por exemplo, atualmente, né? Quantas mudanças precisaram acontecer devido a essa situação de pandemia que a gente está vivendo. Então, não dá para ficar nem só no pensar, né, e nem só no agir. Tem que existir uma relação entre a teoria e a prática. E assim, ir crescendo de uma forma mais equilibrada. Né? Na academia, nós chamamos isso de praxis. Né? A questão de você estar sempre ali com a teoria junto com a prática. Eu Muito fico bom. por aqui.
Essa é a nossa última frase hoje, né, Carlos? Sim, Tá. a gente vai ficar nessas três hoje. O pessoal tiver Ah, alguma... o Marcelo falou que deu um corte. Uhum. Acho que eu vou ler de novo. Marcelo, você Ah, deu sim, mas corte. foi na hora. Não, não, foi Hã? na hora. Ah, Não, não, tá. isso daí foi Então, na hora que cortou. É, não foi agora, não. Não, agora tá... Bom, então, se o pessoal não tiver nenhum, nem algum outro comentário a fazer, então a gente... beleza. ah, entendido. Bom, acho que da minha parte, acho que por hoje é isso que eu queria o problema que eu queria jogar para vocês aí, né? Os problemas que eu tenho, que eu estou dividindo meus problemas com vocês aí, tá, gente? Então é por aí, ó, né? Para não dizer que é assim uma algum tipo de análise assim muito criteriosa e tudo mais, né? Não, não, não é essa a minha intenção, não. A minha intenção é mais assim de mostrar pra vocês como essas coisas são complexas, sabe? As Elas questões de são, tradução, né? sim, questão da tradução, assim, para ficar só naqueles detalhezinhos só de cada Hansa, né, sabe? É, assim, e devagarzinho a gente ir, né, o pessoal ir pegando isso daí e texto da época do Confúcio, sabe? Que veio antes dele, o que foi depois, por que que ele estava tão... por que que esse termo, né, o Junzi, era algo importante para ele, ou para seus discípulos e tudo mais, né? Por que que... E a gente começa a entender também um pouco do... Vocês vão ver, se vocês avançarem aí nos estudos seus aí, e daí vocês vão começar a ler os outros autores da mesma, mais ou menos a mesma época, do Confúcio, mesma época, falando assim, tipo, 100 anos depois, tá? 50, 100, 200 anos depois, é mais ou menos essa mesma época aí, tá? Então você entende o porquê que o, sei lá, que o Mose criticou tanto isso, por que que o Jonesy criticou, nossa, né, o livro inteiro quase, né, só falando isso aí, quase, assim, estou fazendo a caricatura, óbvio. Outros autores aí, né, por que que o Mencio defendeu isso daí, super defendeu, por que que o Schunzi defendeu, por que que o Ranfei tipo, destruiu tudo isso daí, não é isso daí, tá tudo errado, é outra coisa, sabe? Então vocês começam a entender o Confúcio, por que que ele insistia nisso daí, sabe? Em relação com as outras críticas, você começa a entender o porquê que os outros criticavam, por que ele defendia, por que os outros criticavam, por que ele defendia. Então, dentro do contexto lá das guerras e tudo mais. Então, isso aqui é só uma tentativa assim de dar um incentivo aí para vocês avançarem aí no estudo de vocês aí, né? Basicamente. Da minha Marcelo parte, fez hoje um, é isso. perdão. Não vi. Marcelo fez um comentário. Fiquei curioso sobre as palavras pensar e estudar. Hum. Esse daí é um tema bom com uma live inteira, né? Com o estudo inteiro aí, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o da semana que vem, e se a gente consegue dedicar aí essa coisa do pensar e do estudar. É a primeira frase da Analetos. A primeira frase da Analetos ela já tá batendo em cima disso daí já. A gente pode pegar aí na próxima, a gente detalhar um pouquinho o estudo aí, né? O estudar aí. Acho que é isso por hoje. Tá Do bom? meu... Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carol. Até a próxima, então, gente. Até.